Olá, pessoal. Eu sou Elisete Butignon. Eu estou atualmente responsável pela diretoria administrativa da CESU. A CESU é a unidade do ensino superior de graduação que fica na administração central do Centro Paula Souza, tá? Eu sou psicóloga, especialista em recursos humanos e fui convidada pela UGAF para vir falar com vocês a respeito do luto. É um tema difícil, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o processo do luto. O luto, ele sempre foi considerado pelos estudiosos, né, de psicologia, psicanálise, um processo de perda. Então, nesse processo, nós podemos encontrar situações de perdas por morte, por exemplo, né? Morte de entes queridos, de familiares, assim como dos animaizinhos de estimação, né? Que às vezes convivem com a gente. E existem outros tipos de perdas que não são por morte. Então, por exemplo, quando nós finalizamos um ciclo, né? Nós estamos vivendo um ciclo na nossa vida e pode ocorrer de finalizar um casamento, de finalizar um relacionamento, seja de namoro, seja a finalização de um emprego, né? E pode também ser uma finalização dos nossos sonhos, quando a gente verifica que os nossos sonhos não podem se tornar realidade. Então, tudo isso são perdas e que a gente vai ter que passar por um processo. Cada um vai viver de uma forma esse processo. Esse processo é emocional e cognitivo. Ele vai desprender da gente de energias, tanto da área emocional como da cognitiva, para assimilar o que está acontecendo e dar continuidade à vida. Tá certo? Então, com relação a essa questão de luto, quando nós falamos das perdas, principalmente de morte, existem algumas características que a gente pode achar que elas podem ocorrer em várias circunstâncias e na vida de várias pessoas. Mesmo que cada um reaja de um jeito, existem alguns comportamentos que são esperados, né? Cada um vai vivenciar de uma forma diferente, enfrentar o processo de luto de uma forma diferente, mas alguns terão algumas etapas que a gente consegue identificar. Na psicanálise, Freud estudou o luto, o processo do luto, e ele diferenciou em poucos aspectos de outros psicanalistas, como Lacan, como Melanie Klein. Então, cada um teve a sua abordagem, diferenciando em pouco. E eu vou mencionar aqui para vocês algumas das etapas de que eles estudaram e que a gente consegue relacionar com esse processo na vida das pessoas que estão passando por luto. Então, por exemplo, quando a pessoa recebe uma mensagem de uma morte, ela às vezes, ela já tinha notícia que a pessoa que faleceu tinha um diagnóstico de uma doença crônica grave, séria e que poderia levar à morte. Mas nós falamos que ninguém está preparado para a morte, né? A gente nunca sabe como vai ser a nossa reação diante de uma notícia. Então, nesse momento, essa pessoa pode ter um choque traumático, né? Ser uma experiência traumática dolorosa para ela. E é para todos, né? É uma reação normal, que seja um momento difícil, um momento de ter ali consciência do que está acontecendo. Isso virá com traços de melancolia. O que são os traços de melancolia? É a tristeza, é o pesar, é a falta de energia para fazer as coisas simples da vida, né? Então, esse processo do luto, no momento que nós perdemos alguém, nós esperamos isso, né? Essa tristeza
e também um isolamento. É normal que algumas pessoas não queiram verbalizar o que está passando, o que está sentindo, porque parece que até falando dói mais, né? Então elas até podem negar, ficar ali quietinha, como se nada tivesse acontecendo, para esperar passar um pouquinho, né? Mas o que é importante nós sabermos que a tristeza, esse luto, esse processo, essa melancolia são situações normais e esperada. É normal não ficar bem, é normal querer chorar, é normal ficar muito triste e por um determinado tempo. Esse tempo também vai variar de pessoa para pessoa. Tá bom? Uma outra situação que a gente observa de comportamento é que, em alguns casos, nós podemos identificar assim, um sentimento de raiva, né? Então, o que que é esse sentimento de raiva? É assim, a pessoa se opor ao que está ocorrendo com uma certa crítica, né? Então, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Por que que veio acontecer isso com a minha família? Por que que veio acontecer isso nesse momento da minha vida, né? Por que que fulano, ou porque até às vezes as pessoas por uma questão religiosa, né, se revoltam e ficam com raiva, questionando por que que aconteceram isso com elas. Então, a gente identifica que esse comportamento é um comportamento também normal do processo de luto. Pode acontecer, né, da pessoa ficar mais revoltada, mais questionadora, né, indignada de estar passando por aquele sofrimento, porque dói muito, né? Depois, o que que nós observamos em algumas pessoas? Que é uma realidade a perda, que a pessoa toma consciência dessa perda e ela tenta na vida fazer algumas negociações, ainda nesse processo de luto, né? Então ela começa a querer negociar. Ela fala assim, ela lembra, por exemplo, da pessoa que ela perdeu, né? Se for por uma morte, falar, ah, essa pessoa queria tanto, ela tinha tanto sonho de fazer isso, então eu vou fazer isso por ela, né? Às vezes ela faz promessas até difíceis dela cumprir, né? Ah, ela queria que eu estudasse, ela queria que eu arrumasse melhor emprego, ela queria que eu viajasse, né? Essa pessoa tinha uma expectativa, então, já que ela não está mais aqui, eu vou fazer isso por ela. Então, acaba fazendo nesse momento do luto algumas promessas, né? E existem algumas promessas que podem mudar a vida das pessoas. Por exemplo, elas falarem que não vão mais se magoar com as pessoas, não vão levar a vida tão a sério, que agora que vê que a finitude é uma coisa assim tão, né, que pode acontecer, que então eu não vou mais levar a vida tão a sério, eu vou aproveitar muito mais, eu não vou ser tão exigente, eu não vou ser tão rígida, eu vou aproveitar mais a companhia da minha família, eu vou viajar mais. Então a gente observa muito, né? Às vezes nem precisa ser com o nosso familiar. Quando nós temos a notícia de alguma perda, a gente fala que vai aproveitar dessa forma a vida, né? E a mesma coisa se acontece, ocorre nas promessas de outros relacionamentos, né, de outros empregos. Ah, eu vou mudar de emprego, mas vocês vão ver, vai ser diferente. O próximo eu vou colocar mais limite, eu não vou permitir tais situações, né? Então é um momento de negociação, porque como eu falei, o luto é um processo e essa situação de elaboração, de cognição, já é uma situação esperada, né? Então, isso está querendo dizer que a pessoa está reagindo, né? Ela está ali assimilando essa perda para continuar em frente, né? Há uma outra situação que a gente vê que deve ser sempre é o sentimento que nos remete a pensar que a pessoa está deprimida, né? Então, assim, além dessa tristeza, existe um pesar maior e a pessoa pode entrar numa depressão. O que seria essa depressão? É quando outros sintomas tomam conta da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, ela muda
a rotina do sono, ela pode começar a dormir muito mais, ou ela pode começar a ter insônia, dormir muito menos. Mexe com a alimentação, ela não consegue se alimentar como era antes, ou ela não tem apetite, ou ela tem um apetite em exagero. Então, nós observamos que existe ali um pacotinho de sentimentos e que pode estar demonstrando que essa pessoa ainda não está bem. Ela ainda está passando pelo processo do luto e que não finalizou aquela etapa. E o que é importante observar? Eu falei que cada pessoa vai ter uma maneira de reagir e cada um vai ter o seu tempo também, né? Então, nesse momento que a gente observa que pessoas da família ou que os amigos estão deprimidos numa situação diferente do luto, o que a gente pode fazer? Se aproximar, né? Oferecer ajuda, tomar cuidado com o que a gente vai falar. Por que que eu falo isso? Uma dica. Às vezes, a pessoa está passando por um momento de sofrimento muito grande e por isso até está persistindo esse sentimento e essa depressão, né? Esse sentimento de tristeza e esse momento, né, de depressão. E aí, nós, na tentativa de ajudá-la, nós podemos minimizar, né? Falando ali situações, verbalizando e resumindo aquele processo. E, na verdade, a pessoa pode ficar até chateada com a gente, né? Falar, ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu estou passando, ninguém entende o que eu estou sentindo, porque essa dor não dá para minimizar, né? Às vezes, as pessoas, quando perdem parentes, a gente já ouviu algumas pessoas falando em algum momento da nossa vida: olha, com o falecimento dessa pessoa, uma parte de mim foi embora. Eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir ser a mesma. E às vezes, até de situações de perdas, de fim de relacionamento, de um casamento, a pessoa fala a mesma coisa, né? Eu não vou conseguir mais ser a mesma, né? Porque eu tinha idealizado, tinha sonhado com aquela vida, com aquele parceiro, com aquela parceira. Então, quando isso finaliza, a pessoa não consegue ver, ela não consegue, no momento do sofrimento, fazer planos, projetos, achar que ela vai ser e vai ter uma vida normal, né? Então, o que que nós podemos fazer? Ficar do lado, ouvir, dar apoio, mas não tentar resumir, minimizar, dar alternativas, né? Ai, não, você vai encontrar outras pessoas, você vai voltar à sua vida, porque aí pode ser que a pessoa se isole um pouco mais, né? Vamos dar apoio, vamos ficar perto, vamos observar. Se nós observarmos que essa tristeza persiste, aí a gente pode oferecer um outro tipo de ajuda, né? Então, assim, sugerir para a pessoa, né? Olha, eu já ouvi falar de pessoas que estão vivendo essa tristeza, não conseguem ter um fim, e aí elas procuram um psicólogo, né? Elas procuram fazer uma meditação, elas procuram uma consulta com o psiquiatra, e aí os médicos, os especialistas vão avaliar em que nível de depressão essa pessoa está e o que ela precisa, que tipo de ajuda que ela precisa para finalizar esse processo, né? Que está sendo um sofrimento prolongado, né? Uma melancolia muito traumática. Então, como que nós podemos ajudar? Às vezes é oferecendo de que ela procure a ajuda de um profissional. E aí o profissional vai identificar, né? E aí vai poder contribuir. Se não é o caso, se a pessoa está vivendo um luto, dentro do que nós consideramos que não precisa de um profissional para ajudar, que ele vai ter o seu começo, meio e fim, e que é de tristeza e que é de sofrimento, a pessoa vai chegar numa fase que nós chamamos de aceitação. Ela vai dizer para si mesma o momento de transformar.
né, de transformar esse sofrimento e virar a página e recomeçar e fazer outras coisas. Ela vai sentir que voltou à vontade de continuar a vida, de fazer planos, de fazer outras coisas. Ela vai dizer para ela mesma quando isso pode acontecer. E isso acontecendo, ela vai conseguir aceitar que houve aquele luto, que houve aquela perda, mas ela vai virar a página para que mesmo com tristeza, né, porque as pessoas não são inesquecíveis na vida da gente, a gente vai guardar boas lembranças, né, a gente vai poder nesse processo todo ter falado das coisas boas e ruins, né, das pessoas que a gente perde também, e aceitar e seguir, né, que vai ser o que a gente chama de finalização de um luto. Agora, com relação a esse processo de luto, eu tenho uma fala também especial para esse momento, para a gente refletir e também tentar conduzir da melhor forma possível na nossa vida. Nós passamos em 2020 e 2021 por um momento de pandemia por causa da Covid-19. E essa Covid, ela veio inesperadamente, né? Ninguém previa o que era. E ela trouxe para nós também a vivência de um processo de luto. Vou explicar para vocês. Então, quando começou a pandemia, o que nós tivemos que lidar primeiramente? Com uma situação de descoberta de impotência. Por quê? Porque nós não sabíamos como lidar com o vírus, né? De como se proteger adequadamente desse vírus, e a gente sabia de pessoas que estavam no hospital com Covid e que, mesmo com o tratamento médico, elas não conseguiam se salvar, né, do pior que era a morte. Então, no momento em que você tem algum conhecido, algum parente vivendo essa situação, o que a gente pensa? A pessoa ela adquiriu Covid, ela se contaminou, ela vai ter o tratamento e ela, mesmo que demore algum tempo, ela vai ficar bem. Mas isso não acontecia. Então, o que o médico falava e o que a gente escuta falar ainda de muitos casos, né? De que as pessoas estão fazendo o melhor do tratamento. O tratamento evoluiu nesse 1 ano e meio. Mas nem sempre o corpo daquela pessoa atende bem ao tratamento. E isso que traz para a gente uma situação de impotência. Tem o que fazer, mas nem sempre o que é feito resolve. Então, até o médico não tem o poder, né, de salvar vidas, né? Ele oferece o tratamento, como em muitas situações, não só no caso de Covid, em muitas situações existe o tratamento, mas às vezes nem o tratamento é suficiente. Só que agora, um dos desafios dessa pandemia foi a gente lidar com essa realidade, né, que a gente não estava esperando, foi uma situação traumática e que nos levou a uma exaustão emocional, justamente porque pegou, né, sem a gente estar preparado. Então, nós tomamos noção de que nós somos impotentes, que nem toda decisão está nas nossas mãos, que desde que a gente nasce, a única certeza da vida a gente tem é a morte, mas que não é fácil lidar com a morte, né? Nessa circunstância, está sendo muito difícil e levou todo mundo a ter uma exaustão emocional. E uma outra situação também que descobrimos durante a pandemia é com relação à finitude. É que o fim pode estar muito próximo, pode acontecer de repente. Nós nascemos e sabemos que a única certeza é da morte, mas ninguém fica pensando todos os dias ou durante a vida toda que um dia a gente vai morrer.
né? E como que vai morrer? Às vezes pode ser que a gente pense, mas a gente não está muito preocupado com isso. A gente se preocupa em viver, em fazer planos, né? Em cumprir metas, em realizar os desejos. A gente pensa nisso o tempo quase que todo da nossa vida, né? E de repente, com a pandemia, ela trouxe para a gente uma questão de que não. Existe a finitude, sim. A morte pode estar muito próxima e deixou todo mundo como? Numa exaustão emocional, porque ninguém quer ver essa parte negativa da vida, né? E ela faz parte. Ninguém quer se preparar, ninguém quer ter uma notícia negativa. E agora, passado esse período em que a gente já teve que lidar com todos os nossos sentimentos negativos durante o isolamento, ficar isolado foi bom? Para nós foi. Nós nos protegemos, né? Nós tivemos essa oportunidade, mas agora nós vamos ter que retomar. Nós vamos ter que recomeçar. Então, para o Centro Paula Souza, já está tendo, né, dia 2 de agosto, já começou esse recomeço. Então, como que nós vamos recomeçar? Como que nós vamos nos preparar para isso? Vamos falar da parte positiva, né? Já o processo de aceitação, a gente já passou, a gente já assimilou. Então, vamos passar agora para a nossa consciência. O que a gente tem que fazer para continuar, para recomeçar? Uma das questões é que eu acho assim, já teve muita notícia negativa, né? Já teve muito comentário, muito já foi dito durante todo esse período para a gente ficar enfrentando todo esse medo. Então, agora, vamos pensar em recomeçar, retornar ao trabalho, recuperando situações para o nosso equilíbrio. Então, por exemplo, tivemos pessoas que ficaram em casa durante esse tempo trabalhando com excesso de trabalho, justamente para não pensar muito na questão da pandemia. E agora, na retomada, é importante buscar o equilíbrio, né? Então, você vai retomar, você vai colocar limite nos seus horários, você vai fazer os seus intervalos, você vai ter o horário do seu café, do seu almoço, do seu jantar, do seu descanso, o horário de fazer outras coisas. É muito importante a gente já começar esse planejamento, né? Nós vamos retomar gradualmente. Então, vamos já nos preparar para isso, fazendo uma retomada, né, positiva. E existem pessoas que, ao contrário desse excesso, elas procrastinaram, né? Então, é importante elas também avaliarem no que eu fiquei parada, no que eu não consegui dar andamento, né? Então, às vezes, até nos cuidados pessoais, né? Pessoas que deixaram de cortar cabelo, deixaram de tingir cabelo, claro, tudo isso é uma decisão pessoal, né? Deixaram de ter os cuidados e agora nessa retomada vai ter que ser um reencontro, né? O que eu quero aparecer? De que forma? Né? Será que eu devo dar um corte no cabelo? Será que eu devo recuperar as roupas, né, que eu uso para trabalhar e que com certeza nesse período eu não fiquei usando em casa, né? Vamos ver, né? Vamos então voltar a ter o cuidado com a gente. Como que a gente vai se cuidar, né? Muita gente deixou de fazer maquiagem, agora vai ter que continuar sem, né? Porque com a máscara a gente nem precisa, né? Só vai estar o olho de fora. Mas é importante, né? A pessoa já começar a planejar isso. E além das questões dos horários, do limite, do cuidado com si, então observar também como será esse recomeço com os amigos, né? Então, assim, que seja um momento de reencontro positivo, que tenham, assim, boas palavras, bons encontros, né? Para iniciar uma nova fase, né? Deixando um pouquinho a tristeza de lado, deixando as notícias negativas do lado. Claro que a gente vai ter que falar também, né, das experiências que a gente passou e das perdas que a gente teve também durante esse momento, mas que seja um momento positivo para um reencontro também com os amigos. Pensando em recomeçar,
eu separei aqui para vocês um poema que eu vou ler só um trecho, porque ele é muito longo e aí depois vocês podem buscar, né? Ele fala sobre recomeçar, é de Paulo Roberto Gaef. Então, ele fala assim: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Então, apesar de falarmos do processo do luto, em que é normal sentir tristeza, é normal se dar um tempo, é importante também nos prepararmos para um recomeço. E eu desejo que vocês fiquem bem e que a gente se encontre em breve, tá? Muito obrigada.